Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da nossa Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia Romances que Iluminam. Estamos caminhando para o final dele. Já vou adiantando que o próximo será Asas da Liberdade, uma autobiografia de Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, ok? Vamos entender por que ele reencarnou daquele jeito, explicado por ele mesmo. Muito bom, muito legal. E hoje nós estamos, então, nos capítulos finais. Quer dizer, tem mais uns... Como aqui esse livro, a gente piscou, o negócio andou, se a gente ficar perdendo tempo aqui, a gente não acaba e a gente perde fio da meada. Então, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela vida e pelas oportunidades de crescimento espiritual. Gratidão a Jesus por nos dar as ferramentas para isso através dos ensinamentos. Gratidão a Maria por nos envolver, nos acolher e nos sustentar sempre. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, água. Então, no último capítulo que a gente leu, foi uma bronca que a mãe do Gilberto deu nele. História é essa de achar que a Sayuri não gostava mais dele, que ele tinha que procurar um psiquiatra. Ele contou que ele tinha ido ver as crianças e tal, né? Que ele queria ajudar as crianças, e aí ela prensou ele na parede. Dona Cora acabou de fazer o chá em silêncio, acrescentou uma colher de mel e estendeu ao filho a xícara quente. Não deve ser bom esse negócio, hein? Tenho uma ideia sobre o que fazer, disse por fim. Mas, antes de qualquer coisa, preciso conhecer essa moça para saber se o que estou pensando é possível. Aquela mãe com aquelas 3 crianças que levou para a loja, fez compra e tal. Mas só ajudo se você me prometer uma coisa. Quero antes que você procure um psicólogo. Sentou-se diante dele e o encarou muito séria. A chinela cantou. Capítulo 81. Simé entrou em crise depressiva de novo, largou uma panela no fogo, né? No fogão, o negócio estava pegando fogo. Lá de fora da porta tá Alceste e a tia, né? Batendo na porta, Simé tá longe, porque Hiroshi tá... É agora que ela morre, tipo assim. Aí o capítulo já começa assim.
que lá dentro da casa está o Narciso, né? Vendo tudo que está acontecendo. E a Siméia lá perdida, né? Na hipnose do Hiroshi, não está nem vendo fumaça, nada. Mude o seu pensamento. Não deixe de dominar. Narciso gritou, angustiado, ao ver Siméia naquela situação. Era, sim, um espírito que gostava de brincar e até se divertia vendo as pessoas discutirem. Mas não era um espírito tão mau, chamado zombeteiro, né? Olhando para Siméia, não pôde deixar de pensar em sua avó, que um dia, ao tentar aumentar a chama de seu fogão de lenha com uma garrafinha de álcool, morrera queimada em uma explosão. Aquela simples lembrança provocou em sua alma uma forte comoção, o desejo de impedir que outra pessoa viesse a perecer da mesma maneira. Era como se visse outra vez a avózinha querida sentada ali. Além disso, não havia gostado nada do que aquele japonês esquisito havia feito com ele, mantendo-o hipnotizado por tanto tempo. Ora, quem você pensa que é, seu insolente? Hiroshi desembainhou a espada e veio em sua direção. Insolente é você, disse uma senhora de aspecto bastante luminoso, postando-se diante do antigo samurai. Vovó! Narciso emocionou-se. Depressa, filho, ajude a moça, incentivou, olhando fixamente para Hiroshi. Como era um espírito superior, tinha a capacidade de imobilizar com um simples olhar. Usando a habilidade que havia desenvolvido ao longo dos anos em que se divertira brincando com os encarnados, Narciso vasculhou rapidamente os últimos pensamentos retidos na mente de Siméia até descobrir algo que o ajudasse a retirá-la daquele estado de hipnose profunda. Lara, Narciso lembrou-se de imediato. Lara precisa que você fique bem. Então cantou, pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Siméia conseguiu captar a mensagem. Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu. Completou a canção com a voz entrecortada pela tristeza. Imediatamente voltou-lhe à mente um trecho da mensagem sobre a mesa. Quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados. Levante-se, pediu Narciso. Peça socorro. Só então Siméia percebeu o fogo crescendo à sua frente e ouviu as vozes de Alceste e Ana chamando pelo seu nome do lado de fora da casa. Socorro! Gritou. Me ajudem! O sobrinho de Ana arrombou a porta e subiu as escadas como um louco, pulando de 3 em 3 degraus. Uma toalha molhada! Jogue toalhas molhadas! Sugeriu Narciso. Alceste correu até o banheiro, encharcou todas as toalhas que encontrou e corajosamente atirou-as contra o fogo, que já começava a se aproximar da vizinha. Criou-se uma passagem no meio do fogo e Siméia conseguiu sair de lá. A essa altura, Ana subia com os bombeiros que acabavam de chegar. Você vem comigo, a avó de Narciso disse decidida a Hiroshi. Tenho ordens para levá-lo a apresentar-se em um centro espírita onde sua presença é solicitada. E a chinela cantou para o Hiroshi também. Hiroshi seguiu-a contrariado. Via-se que não estava satisfeito, porém era impossível desobedecer às ordens daquele espírito luminoso. Houve um envolvimento magnético tão forte que não tinha outra opção a não ser acompanhá-la. Suas mãos estavam presas por algemas de luz delicadíssimas, porém inquebrantáveis. E aí a gente lembra que na sessão mediúnica os espíritos reclamam, estou preso, estou amarrado.
Vovó, chamou Narciso ainda emocionado. E quanto a mim? Estou feliz por você, meu neto. Agora, por favor, siga com os enfermeiros que estão te esperando, pediu Amorosa. Narciso olhou para o lado e só então percebeu os dois enfermeiros parados à sua espera, com uma espécie de maca de cor alvíssima. Ainda reticente, porém muito emocionado, deitou-se e se deixou levar. Você está bem? Ana abraçou Siméia. Sim. Soltou um profundo suspiro e esticou seu braço de maneira a apertar a mão de Alceste, em sinal de agradecimento. Agora estou. Naquela mesma noite, Otávio teve um sonho diferente dos que costumava ter. Desta vez, com muito sacrifício, subia uma montanha bastante íngreme em um dia nublado, quase chuvoso. O coração deu um salto de contentamento quando finalmente chegou ao topo. Lá no alto, sentado, de olhos fechados e em posição de meditação, sob uma cerejeira intensamente florida, estava Edu, o pai de Sayuri. Curiosamente, trajava estranha veste, que no sonho reconheceu como semelhante àquelas que usava seu antigo daimyo no Japão feudal. Opa, olha o reencontro aí quando a gente menos espera a gente. Olha isso. Era uma espécie de kimono marrom, longo, que fazia lembrar uma toga, tendo, porém, as mangas bem largas, que pareciam asas quando se colocava naquela postura. Daimyo, monge, era quase um anjo a meditar. Sua fisionomia, contudo, era a mesma de Edu. Seria seu antigo daimyo e o pai de Sayuri a mesma pessoa? Olhou para si e de novo se viu como o Ronin Ryoji, que sempre aparecia em seus sonhos. Fez uma reverência a Edu e sentou-se diante dele. Ficaram os dois em silêncio por longo tempo, como se meditassem, até que o daimyo perguntou: por que se inquieta tanto com o passado? O passado me persegue, respondeu o Ronin. Não será você que não o deixa morrer? Todo o passado só serve para aprendermos com os nossos erros e não voltemos a cometê-los. De resto, vale tanto como uma embalagem a ser jogada no lixo, ilustrou Edu. Olha que legal isso aqui. Todo o passado só serve para aprendermos com os nossos erros e não voltemos a cometê-los. De resto, vale tanto como uma embalagem a ser jogada no lixo, ilustrou Edu. É necessário avançar para construir um novo futuro. Existem, porém, questões que me inquietam, confessou Otávio, ainda sentindo-se na pele de Ryoji. Talvez porque não consiga se libertar da culpa de suas ações passadas, ponderou Edu. Em realidade, quanto mais estudo e reflito sobre o Japão antigo e os códigos de conduta dos samurais, mais me questiono se agi no passado como um samurai autêntico. Por outro lado, o Bushido dizia que, uma vez guerreiro, renasceríamos sempre como guerreiro, mas isso não aconteceu, considerou. Talvez não esteja observando a vida com os olhos atentos que todo guerreiro deve ter, como nos ensina o Kobudo. O termo Kobudo, traduzido literalmente, significa arte marcial antiga. Refere-se à tradição guerreira dos samurais, os estilos e artes que criaram e que chegaram até nossos dias. O Kobudo é formado por uma grande quantidade de estilos, em japonês ryu, que ensinam as técnicas das diversas armas usadas pelos samurais. Não posso entender, Otávio angustiou-se. Um guerreiro é aquele que procura o próprio caminho. É a pessoa que tem um objetivo e que, no esforço de atingi-lo, passa a ter consciência de seu dom
e de suas limitações. Por meio dessa consciência, o guerreiro atinge a meta, motivado pela vontade de vencer as fraquezas, temores e limitações, disse o Daimyo. Então, não é preciso ser um samurai para continuar sendo um guerreiro? Cada pessoa trilha um caminho. Existem vários caminhos. O médico trilha o caminho da cura das doenças. O escritor, o da luta com as palavras, para conseguir tocar o coração dos homens. São muitas as artes e habilidades. Lindo isso aqui, olha. Existem vários caminhos. O médico trilha o caminho da cura das doenças. O escritor, o da luta com as palavras para conseguir tocar o coração dos homens. São muitas as artes e habilidades. Chama-se guerreiro aquele que segue o seu caminho, segundo seus dons e inclinações. Mas todo guerreiro traz em si a essência de um verdadeiro samurai. Sempre imaginei que a maior virtude de um samurai fosse o poder de luta, considerou o Ronin Ryoji. Não do jeito como você imagina. Mais do que acertar um alvo com a sua flecha ou cortar algo com a sua espada, um samurai deve sempre visar refinar seu espírito com autodisciplina e autocontrole na luta contra as próprias fraquezas. Só assim estará preparado para enfrentar qualquer situação. Otávio abaixou a cabeça, sentindo-se envergonhado. Acho que falhei novamente. Mais uma vez me deixei levar por meu intenso desejo pelas mulheres, por essa minha carência que me fez amar todas e nenhuma ao mesmo tempo. Não gosto de ser assim. Não gosto de experimentar esse desejo que tantas vezes me cega, me faz seguir por rumos que não deveria, confessou. Você não se desviou do caminho. Apenas deteve-se em uma encruzilhada. Como bem define o espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, do livro Fonte Viva, Vigiemos e Oremos, no capítulo 110. Mentor de Chico Xavier, com quem tanto se impressionou na última tarde, caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Mas não podemos nos esquecer dos ensinamentos do Mestre, sempre vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações. Quer dizer que não é errado constatar nossos defeitos, ainda que isto nos envergonhe? Excelente pergunta. E aí a pessoa se deixa levar pela culpa. O verdadeiro samurai deve, acima de tudo, conhecer bem a si mesmo. Abre aspas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Fecha aspas. Diz um famoso provérbio chinês. Otávio fixou os olhos nas flores da cerejeira, reflexivo. Ainda que o inimigo seja eu mesmo, cogitou. É preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, o egoísmo. Um samurai jamais pode fugir de uma luta, nem abandoná-la, ainda que seja apenas um samurai contra um exército inteiro de oponentes. Ouvindo suas palavras,
Otávio podia constatar que era uma fusão de tudo que seu antigo daimyo aprendera e vivenciara ao longo daquele tempo. Ou aquilo que Edu aprendera desde tempos remotos, onde possivelmente fora um daimyo. Não era possível ter certeza de que os dois fossem a mesma pessoa. Contudo, era inegável que aquele ser era detentor de grande sabedoria. Então é verdade isso que dizem, que para ser considerado guerreiro é preciso aprender a aceitar a própria morte de forma corajosa e natural? Uriode voltou a questionar. Sim, mas de novo há um erro de interpretação. O Bushido é um código não escrito e, portanto, como tudo que é transmitido oralmente, tem as cores da interpretação de cada um e muitas vezes acaba sendo tomado ao pé da letra, em significados limitados, que acabam por reduzir a filosofia ali contida. O guerreiro vive a própria morte o tempo todo, a cada transformação que acontece após cada luta. É esta morte que precisa ser aceita de forma corajosa e natural. Por isso, o guerreiro deve estar sempre pronto a morrer. A máxima usada entre os samurais é exatamente o contrário. O certo seria dizer: o nome e a honra são limitados. A vida pode durar para sempre. Otávio meditou por algum tempo. Mas e a morte das outras pessoas? Por que é tão difícil aceitar a morte física daqueles que nos cercam? Provavelmente você, até hoje, mesmo tendo vivido tantas existências, ainda não acredita com veemência na imortalidade da alma. Né? Se nós espíritos, acreditássemos com veemência, quanta coisa... Aliás, não só os espíritas, todos aqueles que, né, espiritualistas, espírita com uma responsabilidade maior, né? A nossa vida ia ser tão diferente. Então, argumentou Edu, nossa verdadeira vida vai muito além de uma simples existência. Em suas palavras de sabedoria, o Dalai Lama diz que nascemos e renascemos tantas vezes que é possível que cada criatura tenha sido nosso parente em alguma ocasião, sendo possível que todas as criaturas tenham laços familiares entre si. Em Dalai Lama, palavra de sabedoria, sua santidade, o Dalai Lama. A vida pode durar para sempre, mas não duram para sempre os encontros vivenciados, nem mesmo as oportunidades de reencontro que tantas vezes desperdiçamos. E se o guerreiro terminar mais uma etapa e concluir que mais uma vez perdeu seu tempo e ainda não conseguiu consolidar as virtudes que desejaria? Otávio inquietou-se. O guerreiro vive o presente sem se preocupar com o amanhã. Ao contemplar as pessoas, deve sentir como se nunca mais fosse vê-las, de forma que o seu dever e consideração em relação a elas, por ser filho de um momento único e irremediável, sejam profundamente sinceros. Isso tudo é reforma íntima, né? Não tem como. Por aceitar a morte como algo natural e inevitável, sabe que não deve se meter em discussões desnecessárias que venham a provocar um conflito maior, que possa comprometer suas vidas futuras. Pela mesma razão, evita também todos os excessos doentios com a comida, bebida ou sexo, usando sempre a moderação. Só assim pode permanecer livre de doenças presentes e futuras. Como descobrir o nosso caminho, a meta que um dia nos propusemos atingir? Angustiou-se mais uma vez. Os homens devem moldar seu caminho. A partir do momento em que você vira o caminho em tudo o que fizer, você se tornará o caminho, respondeu Edu, citando agora o livro dos 5 Anéis. O livro dos 5 Anéis é um texto sobre Kenjutsu,
e artes marciais de um modo geral, escrito por Miyamoto Musashi em 1645. É considerado o tratado clássico sobre estratégia militar do Japão, numa linha semelhante ao Arte da Guerra, escrito pelo estrategista chinês Sun Tzu. E esse livro, A Arte da Guerra, é usado em empresas, como estratégia das empresas. Aí o Kenjutsu tem o Jiu-Jitsu, por exemplo, dentro dele. Aquele mestre daimyo que eternamente faria parte da personalidade de Edu parecia trazer dentro de si uma essência consolidada a partir do estudo de preceitos das mais diversas artes e religiões. Sim, agora parecia claro ao antigo Ronin, Ryoji, o porquê de seu daimyo ter sido assassinado. Não era como a maioria dos samurais daquele tempo, porém um dos poucos autênticos samurais que havia conhecido. Admirava o olhar de seu antigo mestre e lamentava por não ter podido desenvolver tão fortemente quanto gostaria aqueles mesmos preceitos a que tivera acesso e sobre os quais fora ensinado por meio daquele mesmo mestre. Ao contrário, em sua atribulada trajetória, parecia ter acumulado apenas ódios e rancores mal resolvidos. E quanto aos sonhos? Se, mesmo desejando me libertar do passado, eu os tiver novamente, voltou ao ponto inicial. Se você se libertar verdadeiramente do passado, não os terá mais. Porque ninguém pode voltar a abrir uma mala que lançou fora. O próprio Jesus disse: largue tudo e siga-me. O desapego faz parte do aprendizado de um samurai. Esqueça o mal que porventura tenham feito a você e concentre-se no bem que é capaz de fazer. Esse conselho é encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas no bem que podeis fazer. Feliz daquele que pode a cada noite, ao deitar-se, dizer: nada tenho contra o meu próximo. Capítulo 10, item 14, o perdão das ofensas. Esqueça o mal que porventura tenham feito a você e concentre-se no bem que é capaz de fazer. Eis a síntese de tudo, garantiu Edu. Na manhã seguinte, ao despertar, Otávio efetivamente não se lembrava de tantos detalhes como das outras vezes. Respirou fundo e procurou sentir o que se passava intimamente. Trazia na alma uma sensação de paz muito agradável. Havia uma vaga lembrança de haver se encontrado com alguém muito querido. De tudo, embora tivesse a impressão de haver aprendido muito com aquele encontro, trazia consigo apenas uma frase, um tanto quanto vaga: esqueça o mal que foi feito e pense apenas no bem que pode fazer. Levantou-se da cama bem-humorado, incentivado pelo maravilhoso aroma que exalava dos pãezinhos que Haruko assava na cozinha. Era como se toda a sua vida recomeçasse a partir daquele momento em que finalmente se sentia apto e disposto a dar o melhor de si para ajudar aos filhos, à esposa e a todos que viessem a cruzar o seu caminho. Algumas batidas na porta o trouxeram de volta à realidade. Era Denísia. Pai, você não vai acreditar. A Ana acabou de ligar e disse que a nossa casa pegou fogo. Simé está lá com ela, não teve nenhum ferimento grave. Em compensação, a casa... Capítulo 82. Plano espiritual. Dona Iaeco
a avó desencarnada de Sayuri, atravessou os jardins da colônia de recuperação de crianças desencarnadas e encontrou Janice, a prima de Sayuri, chorando sozinha em um dos locais que os trabalhadores costumavam utilizar em seus momentos de prece e reflexão. Era um local muito bonito, cercado por rosas azuis de intenso e diferenciado perfume, situado em uma das extremidades do lago. Janice, querida, senti sua falta no hospital e fui informada de que havia utilizado seu bônus em troca de um dia de folga. O que, afinal, está acontecendo com você? É a primeira vez que tem uma atitude assim desde que iniciou seus trabalhos. Hoje estou muito triste. Tive medo de influenciar as crianças com as minhas vibrações. Por isso não fui trabalhar, confessou Janice. Pois pensou errado. Então não sabe que é o trabalho no bem a principal forma de elevar nossas vibrações? E a Eco exortou. Por isso que os amigos espirituais, né, sempre recomendam para a gente: vai trabalhar no bem, vai trabalhar no bem. Por quê? Né? Estimulada por suas palavras, Janice reviu-se como a jovem inexperiente que um dia chegara àquele hospital. Além de trazer muitos vestígios da leucemia que a fizera desencarnar na Terra, apresentava-se como um espírito literalmente ulcerado pelo remorso, extremamente preocupada com o futuro do filhinho recém-nascido que deixara na Terra. De certa forma, é como se eu me sentisse outra vez do jeito que cheguei aqui. Meu filho acaba de descobrir suas verdadeiras origens. Sinto que sofre muito. Posso até escutar dentro de mim sua voz. Em seus pensamentos, questiona sobre meus erros. O pior de tudo é que percebo que os pensamentos infelizes que dirigi a ele durante a minha gravidez ainda hoje o influenciam negativamente, explicou entre lágrimas. Olha isso. Eu estava lendo justamente sobre isso num livro intitulado Autocura, que eu recebi através do Clube do Livro da SABED, Sociedade Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Exatamente isso, estudos científicos comprovando a influência da mãe sobre o feto de tantas maneiras. E aqui, né, a espiritual. Dona Iaeco ficou um tempo observando os movimentos da água no lago antes de voltar-se de novo para Janice. É como as águas deste lago, disse por fim. Uma pequena e minúscula pedrinha atirada pode provocar ondas vibratórias capazes de chegar até a outra extremidade. Assim são os nossos pensamentos. Se, quando encarnados, tivéssemos a noção do imenso poder que dispomos dentro de nós, do quanto os nossos pensamentos, ainda que jamais exteriorizados verbalmente, são capazes de atingir, influenciar e até mesmo prejudicar outras pessoas, certamente teríamos mais cuidado com o que se passa em nossa mente. Eu sei, tudo se retransmite no universo que nos envolve. Da mesma forma que um dia prejudiquei Gilberto com os meus pensamentos, que eram, na verdade, simples reflexo da minha falta de coragem e da minha acanhada fé em Deus, ele agora me atinge com toda a razão, com seus questionamentos em relação à minha atitude descaridosa. Gente, a mãe do Gilberto é prima da Sayuri? Babado! A senhora acredita que muitas vezes amaldiçoei o coitadinho, dizendo que tinha sido ele quem havia me trazido aquela inesperada doença que eu teria de deixar a terra prematuramente por responsabilidade dele? Janice lamentou.
mas ainda assim não teve coragem de abortá-lo e suportou bravamente os 3 meses em que ficou no hospital, economizando forças para que ele pudesse cumprir sua tarefa no mundo físico após sua partida, lembrou Yaeko. Deixe de lado essas recordações. Todo remorso só é produtivo quando convertido em trabalho no bem. Sensacional. Sensacional. Todo remorso só é, produtivo quando convertido em trabalho no bem. Ah, porque eu abortei. Vai cuidar de crianças. Vai fazer enxovalzinho. Faz uma campanha de doação de leite. Vambora. Ah, eu tentei o suicídio. Procura ajudar alguém a entender o que é a depressão e ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema ou familiares dessas pessoas. Divulgue o que é, qual é o gatilho, para que menos pessoas caiam na mesma armadilha. Trabalho no bem. Mas ainda assim não teve coragem, tá? Pela conversa das duas, dava para perceber que se conheciam de longa data. Dona Yaeko já prestava serviços àquele hospital quando Janice chegara. Fora ela, um dos espíritos a perceber e sugerir que, por meio do trabalho com crianças doentes e prematuramente desencarnadas, Janice talvez pudesse superar melhor a dor de tudo o que experienciara em sua última estadia na Terra. Sou grata à senhora por ver em mim alguém além do monstro que eu acreditava ser, lembrou Janice. Mas ainda é muito grande o meu remorso, a dor que carrego por não ter oferecido a meu filho todo o amor que poderia ter dado enquanto ainda estava no meu ventre. Janice, querida, é importante que se lembre que a misericórdia divina não apresenta falhas. Com toda a certeza, se Gilberto passou e ainda está passando por tantas dores, é porque em algum momento de sua caminhada se fez devedor. Ninguém passa por nada pelo qual não necessite passar, garantiu Yaeko. Vejam bem, ela iria desencarnar, Gilberto ficaria sem a mãe. O que aconteceu foi ela com os pensamentos negativos, né? A senhora tem razão. Se não guardasse comigo esta culpa tão forte e acreditasse mais no trabalho que há tanto tempo venho realizando, talvez não me deixasse desequilibrar pelas vibrações que Gilberto tem me enviado, admitiu. Olha que o Gilberto não sabe nem quem é a mãe. Ela desencarnou da leucemia, ele estava recém-nascido. Ele não conhece o rosto da mãe, nada. No entanto, chegou lá, né? Vamos lá. Pois pode levantar este olhar agora mesmo. Afinal de contas, todos necessitamos orar e vigiar. Mude seus pensamentos, agradeça a Deus por mais esta oportunidade de aprendizado e vamos ao trabalho, convidou Yaeko decidida. Era impossível resistir à força de seu entusiasmo. Caminhavam de volta ao hospital quando Janice foi surpreendida pela voz que parecia envolver todo o seu ser em um tom extremamente amoroso e agradável. Era Cora Regina, a mãe de Gilberto. Olha que lindo! Em sua prece delicada, falava com Janice como se estivesse conversando com ela, cedendo a um impulso íntimo de seu coração. Querida Janice, se nunca antes rezei por você, foi porque só agora tive acesso às informações sobre a verdadeira mãe do meu filho. Gostaria de agradecer de todo o meu coração
pela oportunidade que me deu, pela oportunidade que me concedeu ao confiar-me o Gilberto, ainda que não tivesse noção disso enquanto esteve entre nós. Tenho certeza de que, onde vive, durante todo este tempo, mesmo sem eu saber, você me enviou forças e ânimo para que eu pudesse cumprir esta tarefa. Também tenho certeza que você continua me enviando boas vibrações para continuar a ajudar o nosso Gilberto a superar este momento difícil pelo qual está passando. Sei que, com sua força de mãe, que vive no céu, ela é católica, né? Aliada à minha força de mãe, que vive na terra, podemos fazer... Espera aí que a folha não virou. Podemos fazer com que ele conquiste toda a felicidade que desejamos. Desde já te agradeço por isso. Que você possa receber com muito carinho esta minha oração, que possa estar em paz e, se possível, que possa também dar uma assistência ao meu Pacheco, que acaba de chegar em seu mundo. Ao fim da prece, Janice chorava emocionada. Mas não era mais um choro triste, era um choro de alegria por ter sido lembrada, um choro de grande felicidade por toda a consideração que Cora demonstrava sentir por ela, apesar de tudo. Sentia-se profundamente reconfortada, reanimada por aquela prece tão singela. Meu Deus, precisamos visitar o senhor Pacheco, Janice se antecipou. Não se preocupe. Já estive lá a pedido de Sayuri e fui informada de que ainda se encontra em fase de sono reparador. Por ora, precisamos nos apressar, porque Lara está prestes a receber uma visita muito importante. Dona Iaeco informou. Uma visita importante? Mas quem? Janice já estava completamente revigorada. Não me diga que... Não. Desta vez não estou falando de Sayuri. Iaeco leu seus pensamentos. Ione ficou de trazer Denise. Como fisicamente é muito parecida com a mãezinha encarnada de Lara, acreditamos que sua visita possa ser muito benéfica para a nossa pequena. Imaginou Iaeco esperançosa. As duas silenciaram. Haviam chegado ao hospital. Capítulo 83. Vamos embora. Consegui convencer o Otávio. Ele vai ficar conosco até a consulta de Luan. Edu avisou a Sayuri logo que esta chegou da rua. Estava sentado sobre um pequeno banquinho de madeira, comumente utilizado pelos yogis, né, os praticam yoga, onde gostam de ficar para fazer seus exercícios diários de meditação. Bom, se é yoga, então é yogis, né? No momento, porém, o foco era outro. Diante dele, sobre a pequena mesinha de centro, estavam conectados um laptop e uma impressora. Havia uma porção de folhas impressas, cheias de anotações e até mesmo um dicionário. Dava para perceber que estivera estudando. Sayuri fora até a loja de artesanato onde trabalhara comprar materiais para usar em sua atividade como voluntária no hospital. Que bom, respondeu sem muito entusiasmo. De fato, ainda parecia um pouco reticente, em função das despropositadas insinuações de Otávio no dia anterior, mas não queria contar a ninguém sobre o acontecido. Esperava uma oportunidade para conversar seriamente com o pai de Denise e Luan, em particular, colocando um ponto final sobre o assunto. Você não queria que ele ficasse por mais tempo conosco? Mesmo sem tirar os olhos de sua pesquisa, Edu notou seu desapontamento. Edu é danadinho, hein? Não, desconversou Sayuri. E onde estão agora? Perguntou, estranhando a casa vazia. Saíram todos para dar uma volta. Denise e Luan queriam muito conhecer a casa onde o pai viveu quando morava aqui, disse Edu. Espera aí, cadê Haruko, Kinu e Elvis?
foi aos poucos tirando da sacola os diversos materiais que havia adquirido, colocando tudo sobre a mesa de jantar. Foram todos. Luan fez questão. Edu verificava ainda seus papéis. Haruko e Kinu? De carro? Não acredito. Ficou pasma. Para você ver. Sabe que no outro dia ela e o Luan foram juntos levar Kinu para passear na rua? Acho que o Haruko estava mesmo precisando de uns netos, comentou bem-humorado. Sayuri entristeceu ao ouvir aquela observação. Voltou para seus materiais, passando a separar diferentes tamanhos de caixas. Filha, desculpe. Eu não quis dizer que... Tudo bem, pai. Eu que devo tirar isso da cabeça. Gilberto dizia que a ideia é fixa, lembrou. Falando nisso, emendou antes que o pai tivesse a oportunidade de dizer mais alguma coisa. Otávio morava perto dos pais de Gilberto. Será que eles vão até lá? Não tenho certeza, respondeu Edu. Mas vem até aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Descobri coisas fantásticas sobre o câncer. Como assim? O senhor está pesquisando sobre o câncer? Sayuri perguntou incrédula. Mas ainda nem temos certeza se... Não precisamos ter certezas. Precisamos trabalhar o Luan para que não aconteça mais, respondeu empolgado. Sayuri arregalou os olhos, ainda sem entender onde o pai queria chegar, e sentou-se diante dele. Você precisa ver isto aqui. Estendeu-lhe algumas folhas. Aí vem os textos. Toda enfermidade é um tipo de consolidação de uma atitude mental. É preciso tratar o humor do paciente e a enfermidade desaparecerá. Mesmo as doenças graves e incuráveis podem ser sanadas uma vez que a mente e o cérebro retomem seu controle normal e sadio sobre o corpo. Leu alto o trecho marcado. Em biografia de Eduard Bach, criador do sistema de florais de Bach. Interessante, comentou verificando um maço de páginas. De onde você tirou isso? É alguma coisa referente à neurolinguística? É o resultado de uma vida inteira de trabalho. Estas são apenas algumas das conclusões do Dr. Bach. Dr. Bach? Mas quem é ele? Era um médico inglês de origem galesa. Foi o criador do que chamava de medicina da alma, em que a doença era vista como mera consequência dos estados da alma, explicou Edu. Aos 27 anos, foi operado de um tumor maligno no baço e recebeu o diagnóstico de 3 meses de vida. Onde o senhor está querendo chegar? Sayuri tentou entender. Eduard Bach, que desde menino dizia desejar ser um curador, simplesmente abandonou o hospital antes mesmo de receber alta. Imbuído da ideia de terminar suas investigações em busca de um método eficaz para curar doenças, fechou-se em seu laboratório. Trabalhava dia e noite, preocupado em não deixar a Terra sem concluir o que tinha vindo a fazer aqui. A tal ponto que seu laboratório, visto de longe, passou a ser chamado de A Luz que Nunca se Apaga, frase que acabou virando o título de um de seus livros. E se curou? Quis saber Sayuri. Curou-se sozinho, por meio da dedicação ao seu sonho. Concluiu que pacientes com uma personalidade ou temperamento similar responderiam frequentemente ao mesmo remédio. Outros com outro remédio, ainda que a queixa fosse a mesma. Para ele, o importante, quer dizer, não deve ter... Aqui alguém comeu uma frase, espera aí. Concluiu que pacientes com uma personalidade ou temperamento similar responderiam frequentemente ao mesmo remédio. Outros com outro remédio, ainda que a queixa fosse a mesma. Para ele, o importante era tratar a personalidade da pessoa e não a doença. Esta, segundo Bach, seria o resultado do conflito entre a alma, por ele considerada como eu superior, a parte mais perfeita do ser, e a personalidade vista como eu inferior, o que nós somos em nosso dia a dia. Bach dizia que... Edu pegou um livro, colocou de novo os óculos e leu alto para a filha. O sofrimento é mensageiro de uma lição.
A alma envia doença para nos corrigir e nos colocar no nosso caminho novamente. O mal nada mais é do que o bem fora do lugar. Mesmo livro, citado anteriormente. Abaixou o livro para continuar. Acreditava que a cura verdadeira precisava ser gentil, sem dor e benigna, que o processo de cura não poderia jamais ser mais doloroso que a doença, como tantas vezes ocorre, complementou, retirando os óculos. Espera aí, estou me lembrando desse nome. Não foi ele o criador da terapia dos florais? Disse Sayuri. Ele mesmo. Após muitos anos de trabalho árduo e ininterrupto, descobriu que existiam plantas dotadas do poder de restaurar a saúde da mente e do corpo, sendo algumas específicas para cada tipo de personalidade. E o mais impressionante, morreu aos 50 anos enquanto dormia de uma parada cardíaca. Deixou como legado para a humanidade uma nova arte de curar, hoje conhecida como terapia floral, e a constatação de que toda pessoa com interesse absorvente, um grande amor, um propósito definido na vida, tem condições de ser curada. Sayuri ficou um tempo olhando para as folhas em suas mãos, verificando em silêncio as muitas frases marcadas pelo pai. Um momento. Não posso simplesmente dizer ao Otávio para optar por um tratamento com florais em vez de uma rádio ou de uma quimioterapia. E se não funcionar? Ninguém aceitaria correr esse risco. Além do mais, como está escrito aqui, os florais constituem uma terapia complementar. Eu ainda não acabei. Vou roubar mais uns 5 minutinhos. Tá bom, produção? Edu revirou com cuidado as folhas que imprimira da internet à procura de outro tema. Veja isto, disse, entregando-lhe um novo conjunto de folhas. Este aqui foi outro idealista que passou a vida estudando doenças e refinando sua terapia até a sua morte em 1959, aos 78 anos. Dr. Max Gerson. Sayuri leu o que estava escrito no alto da folha. Ele é o autor da terapia de Gerson, um poderoso tratamento natural que permite que os mecanismos do nosso corpo atuem na cura de doenças graves, inclusive câncer. Explique isso melhor, pediu Sayuri interessada. Max Gerson é considerado um dos mais eminentes gênios da história da medicina, e quem diz isso é ninguém menos que Albert Schweitzer, o famoso filósofo, teólogo e músico e médico missionário alemão, um dos primeiros a se preocupar com a miséria dos povos africanos e sacrificar-se para ajudá-los a respeito de toda a sua fama e reputação na época. Eu sei, Albert Schweitzer foi aquele médico que improvisou um consultório num antigo galinheiro para atender a seus pacientes no Gabão e acabou ganhando um prêmio Nobel da Paz. Mas me fale mais sobre a terapia de Gerson. E aí eu vou parando por aqui para deixar com vontade de quero mais. Aí, ó. Produção, alguém para dizer oi ou partiu prece? Partiu prece, então. Graças a Deus, gratidão, Pai. Gratidão por esse ano que vai acabando, pelo que está chegando perto de nós, 365 novas oportunidades, novas chances, que a gente descobriu dentro de nós, esse guerreiro samurai que todos temos, a força. Nós temos as nossas ferramentas, não são espadas, mas são as nossas potências. Pensamento, vontade e amor. Que a gente consiga colocá-las em prática. Usá-las para o bem, o nosso bem, o bem do próximo. Gratidão a Jesus por ter vindo nos chamando há séculos e continuar conosco até que o planeta acabe. Gratidão, Jesus, por nos mostrar a força do perdão, a força do amor.
Gratidão. Gratidão a Maria por nos acolher, por nos sustentar. Toda vez que a gente cair, mãe, que as suas mãos nos soerga. E ainda, através delas, nós consigamos chegar até seu filho. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até o ano que vem, com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Feliz ano novo para encarnados e desencarnados. Fiquem bem. Tchau. Oi, Márcia Oliveira. Feliz ano novo, querida. Feliz ano novo para todos nós. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.